Eu sou o Anderson e quero contar um fato que aconteceu comigo no ano de 2008. Naquele tempo, a minha mãe não tinha muito condição, a gente não tinha condição de comprar uma televisão. E aí a gente morava numa fazenda e a gente ia assistir TV em casa de amigos. A gente andava por volta de 3 quilômetros até a outra localidade chamada Massapê. E naquele dia a gente pensava que era um dia normal, estava muito escuro. A gente saiu por volta de casa de 6h30, né? Nessa casa dos nossos amigos. E ali a gente ficou por um bom tempo ali, por longas horas assistindo. E aí quando deu 2 horas, 2h20 por aí, e aí a gente pegou e saiu da casa, lá em Massapê, dessa casa. E aí a gente saiu, né, nós 4, e tava muito escuro, muito escuro. Nesse povoado de Massapê tinha umas 4 casas, né? Então a gente saiu andando e no decorrer do caminho, quando a gente andou assim uns, posso dizer, uns 10 metros por aí, a gente começou a andar. E eu sempre fui uma pessoa que quando eu saio à noite, eu sempre fico olhando para cima, né? E nesse dia eu vi algo estranho. Quando a gente começou a andar, eu vi algo estranho. E olhei para trás e vi um foco muito grande, mas estava muito longe ainda, né? E aí a gente saiu andando e eu peguei e disse para ela que estava vendo algo diferente. E tava uma bola assim, eu vi uma bola de fogo, né, gente? Eu vi uma bola de fogo, né? Mas ainda estava muito longe. E aí eu disse para minha irmã. A minha irmã olhou, não, é uma estrela, né? Chamada estrela cadente, que ela pegou e disse que era uma estrela cadente. Só que eu fiquei duvidoso, porque ela estava se movendo muito ligeiro. E seguimos adiante, né? Andando. Eles não ligaram e não deram importância do que estava acontecendo. E eu peguei e ainda fiquei ali com aquela dúvida, né? Direto olhando. Não, isso não é normal. Isso é algo diferente. E quando a gente desce uma descida que tem, assim, já perto de chegar no rio, né? Que é um riacho, uma ponte que tem. E aí eu vejo aquele negócio chegando mais perto, passando por cima da casa, né? De uma casa central que ficava bem na frente, né? Mas isso por detrás de nós. E aí a gente vai andando e chega um ponto que eu olhando, né? Eu digo para eles, né? Gente, isso aí não é estrela. Estrela não se move assim tão ligeiro. Aí quando chega já perto do riacho, né? Eu já tava com medo. Eu não vou mentir que eu tava morrendo de medo, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele, sabe? E eu duvidava, né? Se existia este terrestre, disco voador, como se chama, né? Aqui se chama aparelho, né? E aí, quando eu vejo assim, do meu lado, do lado da gente, aquela tocha de fogo. Gente, se vocês me perguntarem pra mim se eu vi nave, eu vou ser bem sincero, eu não vi nave. Era um claridão tão forte que quando chegou próximo, assim, de lado da gente, na altura de um prédio de 5 andares, eu acho que era, ou 6 andares. Mas eu não via nave, gente, eu não via nave, era uma luz muito forte, uma tocha de fogo muito grande. E quando empareou com a gente, ficou de lado a lado, aí o medo aumentou e meus irmãos acreditaram no que estava acontecendo, né? E isso já era mais de 2 horas da manhã, a gente naquela estrada sozinho, não passava ninguém, era uma escuridão total. E aí quando esse objeto chegou próximo da gente, a gente via tudo. Quando ele passava em cima das árvores, era aquela claridão muito grande que dava para ver até o capim que estava no chão, de claro que era, né? A gente ficou num corredor ali, né?
Do lado tinha cerca e do outro lado tinha cerca e não tinha árvore pra gente correr pra debaixo. E aí o meu irmão se aperreou, né, que era o mais novo, saiu correndo na frente, né? E aí eu não poderia deixar minha irmã jamais, né? Ficou eu e as minhas duas irmãs. E como elas não poderia correr, não tava podendo correr, eu acho do medo também, e mulher já corre um pouco devagar, né? Eu fiquei mais elas esperando e meu irmão desabou. Quando a gente olhava, era uma bola de fogo tão grande, tão claro mesmo. E ele estava muito perto. Quando se aproximava assim, era uma quintura. E ali a gente ficou naquela estrada, correndo, né, devagar, eu esperando elas. E aquele negócio nos acompanhando, como eu citei. Quando ele chegou na cerca, nesse corredor, ele passava assim, a gente via aquela bola zona grande, tamanho de um carro. Mas era uma bola, uma tocha de fogo muito clara. E aonde passava, clareava tudo, os matos. Quando ele passava assim nos matos, dava pra ver, tudo claro, tá entendendo? E ele ali ficou ali perto da gente por alguns minutos, porque eu acho que se ele quisesse ter pegado a gente, ele teria pegado. Mas aí eu não quis deixar minhas irmãs só, né? E tive que esperar. E aí a gente correu, né? Acho que a gente levou uns 40 minutos para chegar em casa depois disso. E quando a gente chegou já perto da nossa localidade, chamado Poço da Pedra, tem uma casa, né? Assim de lado. E aí meu irmão pulou a cancela, e eu ali tava já sem fala, chorando, né? A gente ficou chorando, e aquele negócio ao nosso lado, uma quintura muito forte, uma quintura muito grande. E aí eu consegui abrir a cancela, né? Ele se apaga de uma vez, gente, daquele apagão. Minha mãe já tá com a porta aberta, meu irmão já se encontra chorando, né, porque ele correu na frente. E aí eu e as minhas irmãs chega sem fala em casa, a gente ficou sem fala. Até me emociono falar desse fato, porque eu não acreditava, sabe, que existe aparelho de escovador extraterrestre. E aí a gente chega sem fala, todos os três, né? Eu não tinha como nem explicar o que tinha acontecido comigo, né? Nem minhas irmãs. E a gente só chorava. Eu acho que ele não levou a gente por... Não sei nem explicar porque eles não levaram a gente, porque daria tempo de ter levado a gente, né? Que eles levam e faz pesquisa, né? Eu vejo alguns relatos. E aí o que eu vi, gente, eu não desejo para ninguém. A gente passou por vários dias com esse trauma. A gente não queria mais nem sair de casa. E passou um bom tempo, né? A gente não queria mais nem sair para nada. E com um certo tempo, gente, foi perdendo o medo, né? Já foi passando os anos. Depois disso que aconteceu, aí já comecei a sair à noite com meu irmão. As minhas irmãs não teve mais coragem. E certo dia, né? A gente aproveitando... E aí a gente estava conversando nessa comunidade de Massapê, né, que era uma localidade. E lá tem um campo de futebol, mas no interior é muito escuro. E a gente gostava de sair da casa dos nossos amigos para a gente conversar no campo. E lá tinha até uma carnaúba, um banco, né? E a gente sentava, tava eu, meu irmão e um amigo meu, Franciel. E de repente assim, na nossa frente, né, a gente viu... mas só que nessa forma que apareceu pra gente, não foi uma bola de fogo. Eu consegui ver a nave. Ela era tipo como se fosse dois pratos emborcados, um por cima e outro por debaixo. A nave começava a girar. Era uma nave muito grande, viu? Muito grande, cheio de luzes. Que aquelas luzes começavam quando ele começava a girar, ela começava a piscar, né? A piscar e a acender como fosse um jogo de luzes, né? Tinha por volta, vou botar aqui uns 5 metros assim, sabe? E de repente a nave foi sumindo em nossa frente, né? E a gente saiu correndo para casa do nosso amigo. E aí pra gente querer voltar para casa, nada.
Mas aí a gente teve coragem, né? E a gente foi para casa, mas a gente não conseguiu mais ver nada. Gente, esse é o meu relato, né? Isso aconteceu no ano de 2008, né? Tudo isso que aconteceu, eu não acreditava, né, em disco voador, em aparelho. Agora hoje eu acredito, né? Muitos relatos de muitas pessoas nessa comunidade, né? Que já viram. E hoje eu falo com certeza que esse fato é verdade, que aconteceu comigo. Agradeço a cada um de vocês, né? E esse foi um pouco do meu relato, hein? Obrigado a todos vocês.